You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and
Paz do Senhor, meu querido Paulo. Vou tirar aqui o som, senão vai dar ruim. Tá me ouvindo? Boa noite, boa tarde, Olá, tudo bem? tudo, graças a Deus. Amém. Tá me ouvindo bem? Estou. Pronto, já vou testar aqui o áudio. Acho que o Paulo tá a conectar o som. Ok. Vamos lá. Olá, gente linda. Estão-me a ouvir? Olá, meu amigo. Perfeitamente. Oh, o Miro está ali naquela paisagem tropicaliente e nós aqui nesta paisagem rinchoense. Não, conseguiste ou não? Espera aí. É aqui, meu querido. É só, espera aí que eu estou aqui a pôr o som para o Olha lá. Alessandro. Isso, vamos, Conectar áudio. Wi-Fi. vamos Pronto, já está. Recording in Meu querido. progress. Já está. Olá pessoal, boa tarde. Oh, Dona Olá, Delma. Delma. Olá, Boa Delminha, tarde. boa tarde. Olha, Dona Delma, antes de começarmos, Diga, só diga, muito diga. rapidamente, Sim, sim, sim. reuni-me com o São Paulo. Conselho Superior, do PG, Ok, ok. decidimos por unanimidade Sim. que vamos sancioná-la com uma Por- picanha, Claro, não podia ser, não é? Não podia por ser andar a dizer que eu estou a entrar A difamar. em movimentos de corrupção e não sei o quê. Não por pode ser. difamação. Não, Exatamente. não, só para corrigir aqui um ponto. Eu não Exatamente. fui que divulguei, eu concordei com alguém que, como é que ia dizer? Que eu acho que ela teve bem. Simplesmente Quem? concordei com ela. Pronto, vai a mensagem a ver. É Espera aí, apenas Delma, concordei espera aí. com a pessoa. Então, E que é para que ver tu o queres? resto do povo. Uh, Tocar nessa Espera tela aí. assim. Está Assim, aqui, olha. Eu estava aqui a tirar uma dúvida ao nosso Lucas. Noah aí para mim. Mas, Delma, Lucas. mas pronto, não interessa agora as Finalmente, desculpas. ouvi-la. Não interessa as desculpas. Estás sancionada e é uma picanha. Pronto. Muito obrigado. Tá. A mais grave pena? Não pode. Pode, é mais grave, é mais É, grave. Mais Ainda por grave. cima, Essa é a sei. mais grave. pesada. A Nádia, quando vier ter connosco, durante uns tempos não vai poder ver picanha à frente de Eu tanta acho picanha que que já vai ver. percebi. Eu já percebi. É, não é, Nádia? É, Já, eu acho já que sim. percebeste a coisa, não é? É, Pronto. oxalá Sem não me porte mal. comentários. Sem comentários, não é? Também É que não verdade. sejas aqui sancionada. É melhor, Pois, não é se melhor. pode falar. É que nem se pode falar. Já viste a democracia neste grupo? É que tu nem sequer podes te expressar. Não, tu podes te expressar. Tu expressaste. Sim. Mas depois o Conselho, Sim. o Comitê Central deste grupo reuniu-se e Sim, decidiu deixa-me ver. aplicar-te uma coima. Eu, Paulo Manjua, mais Paulo Manjua, mais Paulo Manjua, não é? Eu também estou nessa. E o É o Alessandro. presidente, Eu o vogal, ouvi. é o E o presidente, Alessandro. o vogal e o segundo vogal. Tudo. Paulo Manjua, mais Paulo Manjua. Mas O ouvi uma Alessandro. voz ali do fundo, que diz, eu Pois. também estou aí. O Pois, Alessandro. Estão a ver? essa Portanto, equipa, estou a ver, olha que dois, não é? Eu só sei que Jesus é bom e o diabo não presta, rapaz. Amém, Nem amém. mais, apoio. Finalmente,
Já Estou de bem. volta cá completamente. Oh, meu irmão. Não vou sair mais cedo, nem nada. Não vou perder um minuto da reunião de hoje. Lucas, Sim. só uma coisa que eu te estava aqui a perguntar. Por que é que estou-te a ver em duplicado? Uma imagem É. parada? Exato. A de baixo é a conta do Zoom do meu telemóvel. Eu fico a acompanhar a qualidade da exibição do vídeo, Ah, ok, etc. ok. E aí, Pronto, essa pensa- aqui, eu estou a aparecer aqui a falar com a estante de livros Sim, virtual sim. aqui atrás. Ela é a conta do PG, o qual eu faço a exibição de tudo. Ok. Ok. Pensei que era o teu eu. Estava Isso. aqui. Meu irmão Não. gêmeo. Ó, Delma, o nosso Lucas é um pró. Ele já faz esta coisa. Oh, tu tem uma Para razão. ali. Mas, Nosso, queridos, nosso Lucas é hoje... um pró. Pois, e Ah, hoje... meu. Meus nós queridos, vamos começar? temos como tema Bora. exílio e profetas. Olha aí. Hoje é a sessão 5, não é? Exato. Muito bem. E na Olha, eu sessão posso 5, só... podes. Peço desculpa, só para baixar um bocado o som do telemóvel. Eu já baixei aqui o meu no mínimo, mas continuo a ouvir muito... É ali aquele, baixa ali o som, ou corta o som daquele em baixo, no canto esquerdo. Não dá. O meu está mesmo no mínimo. Estás-me a ouvir a mim? Estou a ouvir. Agora melhor. Estavas um bocado alto. Fixe. Baixa só. Cá em cima no botãozinho podes baixar. Pronto. É que temos aqui também, pronto, esta situação, estamos aqui todos Não. numa sala e temos o meu computador, que é de onde eu falo. Parece uma igreja, já temos 4. Temos 4. Olhem, deixem-me só, eu estive aqui a partilhar muito rapidamente, muito rapidamente vou partilhar aqui uma coisa convosco que acabei de partilhar aqui com os nossos amigos aqui na minha sala e vou partilhar convosco que é para estes testemunhos, acho que são importantes partilhar. Há uns tempos atrás eu tinha-vos pedido para orar por uma cliente minha que iam fechar o ginásio onde ela tinha o spa dela. Não sei se Foi na semana passada. Sim, foi na semana acho que foi passada. semana passada, Cumpri. até. Foi, Pronto. foi. E, entretanto, esta semana ela veio falar comigo e hoje disse-me que, pronto, já estava contente, que o Gabriel, o sobrinho da dona Anita, já estava em cima da situação para arranjar aí um espaço para ela poder montar lá o spa dela. Ok. E eu disse, olha, nós continuamos a orar por ti, não sei o quê, não sei quantos. E ela diz-me assim, gostaria de um dia ir. E eu fiquei assim, ir aonde? Perguntei-lhe, ir aonde? À igreja? E ela disse que sim. Portanto, epá, está a ser muito bom, né? As coisas acontecem assim desta maneira às vezes. Fiquei mesmo feliz porque é uma pessoa por quem eu realmente tenho simpatia, não sei porquê, criei uma empatia muito grande com ela e gostei de ver esta, porque foi ela, eu nem, sabes, não andei aqui a tentar vender o peixe, como se costuma dizer, e fiquei ainda mais feliz, ela do nada vir com aquilo. Portanto, foi muito bom. Deus é bom e o diabo não presta, como diz o meu amigo Alessandro, que eu agora já não consigo deixar de falar sobre isto. Meus queridos, exato. Já aproveitando o gancho, Paulo, que estamos a partilhar essas situações, tá bem, que nós passamos eventualmente na vida. A pergunta da discussão hoje do início da aula é a seguinte: qual foi o período mais difícil que já enfrentaste na vida? E o que lhe deu esperança durante este tempo? Eu acredito que todos nós temos um período em mente em que nós sabemos que... Repete aí, por favor, que a gente não viu aqui na sala Zoom aqui especial. Tá bem. Peraí, Miro, peraí. Eu vou tentar fazer aqui uma coisa, a ver se isto resulta. Tá bem. A sala de Paulo aqui está virando um cinema, ou uma igreja. Aí a gente tá aqui, já tem isto é cabo atrás de cabo, é a ligação de uma coisa, a ligação de outra. Fala lá, Miro. Estão me ouvindo bem agora? Com eco. Exato. E vocês estão-me a ouvir? Sim. Com eco. Ok. Então, mas se calhar podes desligar isso. Exato, para resolver o eco desliga mesmo o tablet, olha. Ok. Agora acho que não tem mais eco, porque tá, o Paulo está tendo o áudio no computador e o restante do pessoal, não é isso? É só dizer no chat, é porque eu dei o microfone, cortei o microfone. E aí, pronto. Mas, então, a pergunta é a seguinte: qual foi o período mais difícil que já enfrentaste na vida? E o que lhe deu esperança
durante este tempo? Né? O que é que lhe encheu de vontade para continuar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio às incertezas de um tempo de turbulência em nossas vidas? O que é que os irmãos têm a dizer? Cada um sobre a sua experiência, não é? Posso rapidamente? Sim, Delma. Ok, então é o seguinte, portanto, a minha experiência é inevitável não pensar realmente no período mais difícil que passei até hoje. Foi o período que antecedeu a minha conversão. Ou seja, foi exatamente a situação que me levou a converter. Respondendo a outra pergunta, estou assim a dizer rapidamente, porque creio que há mais pessoas que querem partilhar alguma coisa para ganharmos aqui um bocado de tempo e Sim, eu só queria testemunho assim deste. Sim, Paulo, estamos a ver. Não fizemos oração. Já vamos. Mas ainda vamos para o vídeo. Antes do vídeo, nós fazemos oração, tá bem? Ok. Sim, Então, sim. pronto. Vamos só Continua. começar a discutir. E o que é que me deu esperança em continuar a caminhar foi exatamente essa situação que me levou a chegar a Deus e a esperança era exatamente conhecer a Deus. Uhum. Isso aí deu-me esperança de aguentar com firmeza exatamente ultrapassar essa situação. Amém. Glória a Deus. Incrível. Sim, Assim, Paulo, se quiser rápido e em dizer poucas alguma coisa? palavras. Você estava a dizer alguma coisa? Paulo? Qual foi o período mais difícil? Sim. E o que é que lhe deu esperança? Repete lá outra vez, Lucas, desculpa lá. Qual foi o período mais difícil que já enfrentaste na vida e o que lhe deu esperança durante esse tempo? Epá, eu já tive vários períodos difíceis, mesmo. Uhum. Acho que o período o final da GI, para mim, foi um período muito complicado, Sim. porque avizinhava-se um vazio. E esse vazio era quase como uma escuridão que eu estava a ver aproximar-se e não estava a conseguir perceber como é que as coisas poderiam se desenrolar. Mas ao mesmo tempo, paralelamente a tudo isso que eu vos acabei de dizer, ao mesmo tempo eu sentia que Deus estava no controle das coisas e Deus estava a fazer, a preparar-me e a capacitar-me para lidar com a situação e para que a situação não fosse esse negrume e essa escuridão toda que eu estava a ver, antes pelo contrário. Ou seja, depois acabei por chegar àquela situação que andei muito tempo a pedir a Deus que não acontecesse, não é? Da partida da GI, mas apesar da dor e da saudade e tudo que continuam a acompanhar-me, sinto que Deus tem estado sempre a acompanhar-me e Deus tem estado sempre naqueles momentos mais que eu possa considerar complicados, Ele está ali e acaba por, às vezes, ser Ele a decidir a situação, outras vezes a acalmar, outras vezes a trazer conforto. Né? Amém. Glória a Deus. Luz na escuridão, com certeza. Amém. Liga aqui o microfone aqui. Tá. Estamos ouvindo no fundo. Se qualquer coisa, eu corto do Paulo e... Muito bem. E agora? Tá ouvindo? Agora tá... Muito alto. Calma. Vou tirar o... Pronto, quem não há eco. Não, já tirou. Tirou o teu nome, Acho que ainda não foi. Tá, tem uma interferência. Enquanto isso. Ih, rapaz, parece que vai... Ei, pronto. Agora cortou tudo. Qualquer coisa, enquanto se a irmã Nádia tiver... Ah, sim, agora ligou. E agora? Tá tereco ainda. Vai aumentando. Posso eu falar? Se calhar Sim, enquanto ele... Exato. Podes, Nádia, sempre. Não, eu não quero... Não, vejam lá, vá. Oh, minha querida, é sempre um prazer ouvir-te. Podes falar. É verdade, pode falar. Então é assim, eu tive dois momentos, muito breve, dois momentos muito difíceis que foram um a seguir ao outro. Foram a seguir ao nascimento delas, eu ficar quase 2 semanas sem conseguir andar. Uhum. E clamar, foi a primeira vez que eu clamei ao Senhor, clamar de desespero.
porque até então eu nunca tinha passado por nada tão desesperante que me fizesse clamar, e o Senhor ouviu-me. E o outro momento logo a seguir foi achar que não era capaz de cuidar delas sozinha. E então foi um processo, e graças a Deus passou, mas sempre teve em mente, pá, Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. Exato. E, portanto, elas são bênção, não são maldição. E, portanto, era aquilo que me ecoava constantemente. Deus não nos dá as coisas, não me ia dar 2 filhas para ser um pesar para mim. E, portanto, estive sempre neste processo e, graças a Deus, passou, e Deus é bom, e já passou, pronto. E já passou, graças a Deus. Claro. Glória a Deus. Acho que, não sei se agora... o Alessandro ligou ali no telemóvel dele, eu acho. Sim, sim, sim. Está conectado no áudio. Agora acho que vai dar certo. Rapaz, pronto, e agora? É porque Continua. está ouvindo o áudio do fundo. É só se abaixar o volume da televisão, alguma coisa que não vamos ouvir duplicado. Alessandro, tenta tirar o som do teu telemóvel. Mas tirei, e agora? Porque no ambiente está a haver outro dispositivo que está transmitindo o áudio da reunião. Não, tá tudo. Algum som, Aqui. algum dispositivo, não sei se é um computador ou televisão. Sim, deve ser a televisão. Eu vou para a cozinha aqui, a igreja está... Vai sair do E ambiente. agora? Vai melhorar. Agora está bom. Exato. O momento pior difícil que a gente já passou aqui na vida foi justamente quando eu vim para cá, para essa terra bendita. Aleluia. E quando a gente veio para cá, eu não queria vir, porque eu já tinha tido uma experiência ruim na Europa, meu pai era italiano. Lucas participou um pouquinho dessa parte durante 3 anos, mas assim, tudo que a gente tinha lá no Brasil, a gente tinha uma casa boa, uma vivenda duplex a 400 metros do mar, a gente tinha um carro quase novo, eu tinha um trabalho, eu e a Lúcia, que a gente ganhava bem, mas Deus tudo tem um propósito, e o propósito foi nos trazer aqui para Portugal, e a gente vendeu tudo que a gente tinha, vendeu carro, vendeu casa, pegamos nossa rescisão, a nossa indenização do trabalho da gente, que foi alta, e investimos aqui no negócio, achando que era para ser empreendedor. Terminamos sendo o que Deus quer, ou seja, deu tudo errado, em parte, né? Em parte, a pastelaria deu errado, mas os planos de Deus, eles nunca são frustrados. E no início foi difícil, porque eu não via a luz no final do túnel, eu não via o mover de Deus, era um silêncio, mas assim, era um silêncio de Deus, um silêncio que nunca deixou faltar nada, nunca, nunca. Assim, eu já fiquei liso. Teve uma vez, até eu dei testemunho na igreja uma vez no Rumos, primeiro Rumos que eu participei, que eu estava na igreja sem nenhum cêntimo no bolso para dar de oferta, nada, zero. E eu me ajoelhei na igreja para orar. Quando eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de me ajoelhar para orar. E achei um cêntimo. E comecei a chorar. Porque eu disse, não, isso aqui vai ser como se fosse a oferta da viúva. E foi a minha oferta, foi esse cêntimo. Mas, para a glória de Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Nunca. A despensa da gente sempre foi. Delma participou dessa nossa... que não foi penitência, foi aprendizado. Porque a gente, quando Deus tem um propósito, eu estava comentando até aqui com a Dona Anitta, Deus, ele nos escolhe, eu também já falei no PG, Deus nos escolhe para um propósito, ele nos separa para um propósito, ele nos salva para um propósito. O nosso propósito é fazer o ID de Deus, é frutificar, é pegar os talentos que ele coloca nas nossas mãos e multiplicar. E, para a glória de Deus, nunca faltou nada nesse tempo. Eu saí da pastelaria, a gente perdeu tudo, não sinto remorso nenhum. Minha mãe uma vez disse, eu vou para aí que ele está com depressão, trouxe 2 caixas de remédio de depressão, as 2 caixas voltou com um comprimido a menos, porque eu tomei um comprimido, parecia que eu tinha tomado 1 litro de uísque sozinho, fiquei embriagado, mas eu cheguei para Jesus e disse, Senhor, o povo está dizendo que eu estou em depressão, mas em depressão está o Satanás, porque eu não estou. E nunca tomei remédio para depressão, nunca fiquei em depressão, não tenho nada contra Portugal. Antes eu reclamava de Portugal, hoje mais não. Eu amo essa cidade, amo esse país,
amo o propósito que Deus tem na vida da gente, sabe? E agradeço a Deus por todas as pessoas que Ele colocou no nosso caminho. Todos os dias eu agradeço, Senhor, eu agradeço por cada pessoa que você colocou no caminho. Mas foi difícil. Foi um deserto complicado, porque Deus foi testando a nossa fé, foi testando a minha saúde. Eu perdi 3 dentes porque eu não tinha dinheiro para comprar remédio, nem tinha dinheiro para ir para dentista. Mas comida nunca faltou, energia nunca faltou, água nunca faltou, aluguel, a renda da casa nunca atrasou, sabe? Deus nos deu um carro. Deus, quando a gente trouxe conseguimos trazer a nossa cadela do Brasil para cá. Lucas sabe que foi Lucas que acompanhou. Ela tinha uma doença que o veterinário disse que era incurável, ela tem que tomar um colírio para a vida toda. Quando veio para cá, veio com 3 caixas de colírio, os colírios acabaram e a bicha ficou curada. Faz 3 anos que ela está aqui, não teve mais, 3 ou 4, não tem nada. Sabe, o nosso carro que eu tentei comprar, era um carro que a gente estava procurando um carro, não consegui financiamento para nada, e Deus deu um carro para a gente de 7 mil, a gente comprou por 4, dividido em 10 parcelas. Ou seja, só tem bênção para contar. Por isso que eu digo, o sangue dá na canela, no joelho, mas Deus, ele é glorificado na nossa vida e a gente está aqui para cumprir o ID dele. E é só isso para acabar o time. Eu não preciso me estender muito, porque acompanha também aquilo que o Alessandro falou, né, em sentido de épocas, né? Se ele que viveu muito mais coisas, coincidiu a época em que nós nos mudamos para Portugal, para mim não foi diferente, até porque, particularmente, tratou de algo muito mais profundo, que era o apego ao Brasil, tanto que eu estou cá hoje, né, do restante da minha família, da cultura, da vivência e tudo mais. E, assim, do sentimento tão forte em mim, do propósito que há de eu estar aqui. E essa época foi de muito crescimento, embora a saudade me corroia demais e todas as dificuldades, não só financeiras, mas o nosso apego, às vezes, ao status quo, né? Ou seja, as nossas condições de amigos, de igreja, a nossa convivência, sendo retratada principalmente na adolescência, não é fácil. Mas foi uma época de grande crescimento e eu refleti muito na música até que começou o PG de hoje, que é Through It All, da Hillsong, que fala que em todas essas situações o Senhor continuou fiel, o Senhor continuou a cuidar de nós, os planos dele ainda permaneceram os mesmos, o amor, a cada manhã a misericórdia dele se renovou sobre as nossas vidas. Então, isso é algo que nos motiva demais, tá bem? Então, e nos dá muita esperança, claro. Acredito que todos puderam se pronunciar, nós vamos ter mais uma oportunidade mais à frente, mas vamos orar para iniciar a exibição do vídeo, tá bem? E em seguida, temos aquele tempo de discussão tão bom e temos a sessão de hoje, que é na verdade, exílio e profetas, tá bem? Alguém se dispõe ou eu posso orar? Pode orar. Pronto, amém. Então vamos orar. Vou colocar diante de ti, Senhor. Pai amado, a ti nos dirigimos agora, Pai, com toda a gratidão, Senhor, pela vida de cada um, pelas situações em que nós passamos, mas nós não submergimos, nós não perecemos, Senhor. Até aqui tu nos ajudaste, até aqui tu nos conduziste, tem sido fiel. Como nós podemos comprovar com a nossa própria vida, Senhor, e testemunho claro de que o Senhor é conosco e que nunca nos abandonou em fase alguma, Pai. Muito obrigado. E abre nossas mentes, ouvidos e todos os sentidos para compreender e refletir sobre aquilo que ocorreu na época dos profetas, na época do exílio, e aprendemos também lições importantes para sabermos que no mundo teremos aflições. E todos nós tivemos aflições e teremos aflições, mas antes, hoje e depois, sabemos e sempre será sabido por todos que tu venceste o mundo, tu és vitorioso e fizeste de nós mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que se entregou por nós. E é no nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos e te agradecemos por tudo. E sabemos que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Então, fiquem agora com a primeira parte do vídeo e vejo-os daqui a pouco no tempo de discussão. After the glory days of David and Solomon, expansion, wealth and construction, Israel declines into the Dark Ages. From 900 BC onwards, the story is one of division,
civil war and defeat. It comes to a head when the Babylonians sack Jerusalem, smash down the city that David established, and burn down the temple Solomon built. Jerusalem is left in ruins, and God's people are deported as forced migrants living in a foreign land. This is known as the exile. It's the darkest period of the Old Testament. And yet, into the darkness, hope shines. God raises up prophets who warn of judgment, but also promise that the best is yet to come. The prophet Isaiah pictured Israel as a barren wasteland, but then promised, God will make your wilderness like Eden, your desert like the garden of the Lord. And Isaiah also saw Israel as a barren woman weeping, but soon she will shout for joy. For in the womb of Israel, the prophet saw the coming Messiah. He would bring hope and victory, not only to Israel, but to the whole world. Today, when we feel barren, ruined, or empty, God brings new hope. Through Jesus, He restores us and gives us a future. The best is yet to come. Welcome to Session 5, Exile and the Prophets. In our journey through the Bible, we've reached the final chunk of the Old Testament. So let's remind ourselves of the story so far. In the beginning, God created a good world. And even as it went wrong, He called Abraham into the plan to fix it. But remember, through Joseph, Israel went down into Egypt and were enslaved for 400 years. But God stepped in and rescued them. Moses led them out. Joshua led them into the promised land. Then after the cycles of the judges, Samuel anointed David as king, who established the kingdom before handing over the throne to Solomon, who built the magnificent temple. But to fund his projects, Solomon oppressed Israel with heavy taxes. So after he died, the people complained to Solomon's son, King Rehoboam. Sadly, he took bad advice and decided to show 'em who's boss by taxing them and working them even harder. This caused a division in the kingdom seen here on our installation, as the northern kingdom broke away from the southern kingdom. So from now on, the story of the Old Testament is a story of two divided kingdoms, one in the north and one in the south. Now, the 10 most northerly tribes, or the northern kingdom, were also referred to as Israel in this period. They appointed a rival king and functioned as an independent nation in a region later known as Samaria. We'll consider the plight of this northern kingdom in part 1 of the session, and then in part 2 we'll chart the southern kingdom. This consisted of 2 tribes named after the most significant, Judah. Now, crucially, this was David's tribe. So they held on to the capital city, Jerusalem, and also the promise of the Messiah descended from David. Now, let's get back to the northern tribes. They got off to a bad start, and it went rapidly downhill from there. They no longer had access to Jerusalem in the south, so they set up alternative worship sites in Dan and Bethel. There they made golden calves as physical representations of God. But the Bible refers to this as idolatry, and it was strictly forbidden in the 10 Commandments. So God raised up the prophet Hosea to challenge Israel's idolatry. God told Hosea to marry a promiscuous woman who cheated on him with other men. Now, in that culture, Hosea could have had her put to death. But instead, the Lord said to Hosea, "Go again and love the adulterous woman who is loved by another man. Love her
even as the Lord has loved Israel. So that's the prophetic punchline. To God, idolatry is like committing spiritual adultery. To love anything more than God is like cheating on Him. Now, I imagine most of us don't have a golden calf in our living room, but our hearts can worship idols just the same. We pursue substitutes for the real God in status and image, property and possessions, hobbies and holidays. But we eventually wake up to the reality that serving idols leaves us stressed out and empty. Only the love of God truly satisfies, and that's the shocking message of Hosea. God's love remains faithful to us even when we cheat on Him. Now, in the Northern Kingdom, kings come and go, about 19 in total, but not one of them honours God or protects the weak and poor. And as a result, Israel becomes a place of exploitation and even slavery, as those in debt sell their children in a practice known as usury. How ironic! God had delivered Israel from slavery, and now they're putting each other back in chains. And so that's where the prophet Amos fits into the story. Amos was from down in the south, but God called him up north to challenge exploitation and greed. As Amos quits his job, it reminds us that prophets were not professionals, but called by God to deliver His message. Now, Amos targeted those involved in human trafficking and exploitation, and he rebuked their hypocrisy and called them instead to pursue justice. The most famous verse in Amos comes in chapter 5, when the Lord says this: I despise your feasts, and take no delight in your solemn assemblies. But let justice roll down like waters, and righteousness like a never-failing stream. Now, this verse from Amos inspired a modern-day prophet, Martin Luther King. He quoted it in his famous "I Have a Dream" speech. Amos and Martin Luther King both illustrate the way that prophets disturb society by challenging the status quo. You see, most of us get numbed to the way the world is: greed and poverty, injustice and exploitation. But prophets shake things up. They carry the heart of God and challenge apathy, crying out for social justice and spiritual righteousness. Now, as a result, the prophets were not always the most popular people in town. Now, you may be feeling stirred by injustice, inequality, or exploitation in our world. Amos left a comfortable job in order to speak up for the poor and marginalized. I wonder what God is calling us to do. Instead of living for comfort and popularity, let justice roll down like waters and righteousness like a never-failing stream. Now, some prophets also feature in the story, but without a book named after them. The most famous was Elijah, who also prophesied in this Northern Kingdom period, when idolatry was at an all-time high. The king Ahab had married a foreign woman called Jezebel, and she ran the show. She slaughtered God's prophets and replaced them with the prophets of Baal. Now remember, Baal was considered the god of the rain. So imagine the moment when a nobody from nowhere marched into the royal palace, confronted king and queen, and said this: Now Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to King Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives, before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years, except by my word. He was a bold prophet, the kind of guy who just says it as it is. He told Israel that Yahweh, their God, not Baal, controlled the rain, and he just turned the tap off. Now, as drought kicked in, a dramatic showdown unfolded on Mount Carmel. As all Israel gathered,
Elijah challenged them, how long will you waver between two opinions? Imagine a bird going along a branch that forks and it keeps going and does the splits. Israel is doing the spiritual splits. It's got a foot in both camps. So the prophet challenges them to make a decision. An altar is set up, and the prophets of Baal pray and dance and cut themselves, but nothing happened. Elijah taunted them, shout louder, perhaps Baal's asleep or on the toilet. Then, as Elijah prayed, the God of Israel sent fire from heaven, it consumed the altar, and on that decisive day, Israel turned back to God with all their hearts. Now, perhaps you've been doing the spiritual splits, scared to fully commit your life to Jesus, a foot in both camps. You know, this is a painful way to do life. Why not today fully put our trust in the God of the Bible? Now, despite a great victory, Elijah was a human just like us. The pressure got to him and he had a meltdown, so he never fully completed the job because he ran away. But the Old Testament finishes with a promise that a prophet like Elijah will come again. He will announce the arrival of the Messiah, the only one who can finish the job. Think John the Baptist. Think Jesus. But more of that next week. My wife and I have 3 young children, and on the whole, they're good kids. But sometimes we have to repeatedly warn them. On the way to school, they might see a puddle, and we say, do not jump in it, or you'll get wet feet. They go right up to the brink of the puddle, and we warn them again, don't go in, or you'll be sorry. We turn our back for a moment and splash. Soon they're in, soaking wet, and then cold, and facing the consequences. Well, we warned them, right? And that's Israel. God sent prophets who repeatedly warned them, but they just didn't listen. And so in 722 BC, they faced the consequences. The Assyrian army conquered Samaria and the northern kingdom, so this part of our storyline reaches a dead end, as you can see here. Now, the Assyrians were a brutal people who tortured their captives, impaling them on poles by the roadside as they conquered territory from Iraq through modern-day Syria all the way to Israel. And their policy was to break apart nations by deporting some of the population and bringing in other ethnic groups, and by mixing them up, they dissolved identities and broke the will to fight. So the northern kingdoms became mixed up with other peoples. And this may well have been the origins of a people group later known as the Samaritans. Now, either way, Jews down south grew to despise these Samaritans as mongrels. And that's the context for the famous parable that Jesus told, the parable of the Good Samaritan. You see, to Jesus' hearers, the idea of a Good Samaritan was a joke. Put the text in its context, and we get to appreciate the power of Jesus' punchline. And still today, the Samaritans as a charity continue this parable, offering hope to thousands of strangers in need. Now, as we've just seen, it's so helpful to put the text in its context by finding out some background information. But how can we access it? Well, one resource that really helps is a Bible commentary. Now, if you watch sports, you'll be familiar with the idea of a commentator. It's the expert who gives a running commentary that helps the viewer understand what's going on. Bible commentaries, then, give some background information and helpful explanation for any given passage of the Bible. So you could use a study Bible, which includes an introduction to each book and then a commentary that runs along underneath the Bible passage, giving some further explanation. Or you can get more detailed commentaries on each book of the Bible. There are also some great online resources, so whatever level you're at, there's an affordable way to go a bit deeper. Why not have a look at the back of the manual
to see more recommended resources. So we're now in a position to appreciate perhaps the best known and most amusing prophet of them all, Jonah. This one might sound like a story for kids with a big fish vomiting up a runaway prophet. But what's it really all about? Well, here's some crucial background information. Jonah featured late in the Northern Kingdom around 750 BC, when the Assyrian Empire posed a huge threat to God's people. So put this text in that context, and we can appreciate both the comedy and tragedy of this brilliant short story. So God called Jonah to go and preach to the city of Nineveh. But Jonah turned 180 degrees and ran away. Why? Well, what if I told you that Nineveh was the capital city of the Assyrian Empire? So God called Jonah to preach to Israel's brutal enemies who would soon invade them. This might be the equivalent of a Jew going to preach in Berlin when it was the Nazi capital. A suicide mission to an evil people who didn't deserve mercy. So Jonah, in its context, is a story about loving our enemies and stepping out of our comfort zones to share God's grace. So let's consider the prophet Jonah in his context and apply the challenge to our lives today. Alô? Alô? Olá, Olá. o meu parou muitas vezes, mas é a minha internet. Pronto. Agora Epá, tô... pronto, aqui também parou aqui o filme um bocadinho, mesmo no final. Dê-me só um minuto, vou ali buscar uma coisa, só um minutinho, volto já. Ok. Enquanto isso, vocês estão a ver aqui o manual, né, que é onde no início ele conta a história até agora, o que foi até onde nós estamos no curso da Bíblia, como se dividiu o reino de Israel, né, após a morte de Salomão, em reino do norte e em reino do sul. Vimos o profeta Oséias, o profeta Amós, o profeta Elias, e a importância do texto em seu contexto, né, a derrota do reino do norte. Também o profeta Jonas, que foi o último agora pelo qual falamos, com esse contexto interessantíssimo, porque às vezes as pessoas não entendem porque Jonas estava a fugir de Nínive, né? E pensam que ele somente era um covarde que estava a fugir da vontade de Deus, mas tinha uma razão por trás. Essa é o grande, assim, o grande entendimento que nós temos quando vamos atrás do que estava acontecendo de fato na ocasião. E esse contexto é muito importante. E aqui temos um tempo de discussão. O Paulo tá a resolver algo, mas ele fica à frente aqui das perguntas. Não sei se tem uma leitura aqui antes para fazer. Vou aqui dar um zoom. Vai avançando, Lucas. Isso. Então vamos lá para a leitura. Locke poderia ler primeiro Jonas, do capítulo 1, versículos 1 ao 3, e depois alguém que lesse Jonas, capítulo 3, de versículos 1 ao 5. Quem poderia ler o primeiro? Alguém? Vamos abrir aqui nossas Bíblias, sejam elas físicas ou digitais, para acompanhar a leitura. Eu não tenho a Bíblia aqui perto, não. Ok. Jonas, nos profetas menores, depois de Obadias, antes de Miqueias. Capítulo 1, versículo 1. Posso ler, tá bem? Então, o primeiro versículo eu vou ler. O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E agora, Jonas capítulo 3, alguém está aí aberto? Versículos 1 ao 5. Livro de Jonas, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Eu vou ler. Certo. É de qual versículo? 1 a 5. Então, vamos lá, capítulo 3 de Jonas, do 1 a 5. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Exatamente. Eu não sei se eu posso seguir com as perguntas, Alessandro, ou o Paulo vai... Como é que fica? Olá, meu querido. Olha ele. Agora sim. Peço desculpa, mas temos estado aqui com problemas técnicos. Não temos aí o estúdio que tu tens. Ok. Por que razão Jonas fugiu da chamada para ir a Nínive? Alguém quer responder? Por que razão Jonas surgiu da chamada para ir a Nínive? Com esse contexto, nós tivemos já uma boa base, não é? Para entender mais por que ele fugiu. Anyone? Com medo. Exato. A comparação, por exemplo, que a mulher deu é a mesma coisa que um judeu ir pregar em Berlim, capital do Império Nazista, na época da Segunda Guerra. Então, era uma situação perigosa e até de um sentimentalismo assim, de inimizade mesmo. O povo assírio estava a conquistar muitas nações e estava a ser uma ameaça muito grande para Israel. E ninguém assim, tinha a menor vontade, Jonas, né, de pregar a eles ou de vê-los se arrependerem. Tanto que no livro a gente vai ver que Jonas não estava nem um pouco assim ansioso que eles se arrependerem, se convertessem a Deus. Mas Deus tem o seu propósito e ele chama quem ele quer. E Jonas foi escolhido. Aí até que Jonas entendesse isso, foi difícil. Como a gente vê no capítulo 3. Este medo pode ser também acompanhado de falta de fé, não? Sim. Porque se ele tivesse fé, ele acabava por não hesitar, não é? Confiança em saber que Deus sabe o que faz. E se ele pediu para irmos, não tem o que achar que não devemos. Mudar o sentimento, mudar a visão sobre o povo e ir, independente do que nós achamos, não é verdade, Paulo? É a fé que nos leva a fazer coisas que, embora impossíveis à vista, rompemos barreiras, sabe? Exatamente. Mais alguém? Delma Davis, Dona Anitta, Nádia, a Lusca, já temos a nossa querida Lusca aqui a acompanhar. Eu concordo com tudo. Concordas com tudo? Exatamente. Amém. Muito bem. E agora a nossa querida Lusca, que já nos brindou com a sua presença, ainda não nos brindou com a sua voz. Falaste? O que é que tu falaste? Não falou hoje ainda não. Não, o teu filho está a dizer que não falou, não. Pronto. Vamos fazer a segunda pergunta, que de repente a Lusca decide participar. O que nos pode levar a querer fugir da chamada de Deus para partilhar a sua mensagem? Olha aí. Ora, aí está a Lusca já. Olha, não, mas tens de ficar no telemóvel. Fala tu. Eu não faço o bip-bip, fala. Não é preciso, Eu já desliguei a coluna. Estava a fazer problemas, era a coluna. Sim, é não querer compromisso. Muitas das vezes assim, né? A gente se acovarda porque não quer compromisso.
assumir aquilo, a missão, o propósito que Deus colocou. E não adianta fugir. Quando está determinado, a gente tem que fazer, pronto. Ter fé, confiança e seguir em frente. É verdade. Glória a Deus. Mas a gente tem que ver o seguinte, uma coisa que esse capítulo mostra, que Jonas era um ser humano igual a todo mundo. Claro. Ou seja, ele teve medo, ele teve receio, como também, porque assim, muitas vezes nós pensamos que os apóstolos eram super-homens, mas eles não eram. Eles tiveram falhas igual a nós, eles andaram com Jesus lado a lado, viram os milagres e muitas vezes eles não acreditaram, eles não confiaram, eles tiveram medo, né? Então, sim, mostra isso. Jonas também foi covardia. Se a pergunta é o que nos pode levar a querer fugir da chamada de Deus, acredito que, de acordo, né, assim, partindo do entendimento que nós somos seres humanos falhos e limitados, há uma lista gigantesca, né? Assim, por exemplo, podemos citar a timidez. Muitos têm timidez, ou seja, até vergonha de anunciar a mensagem do evangelho em alguns momentos. Outros se sentem incapazes. Não sou capaz, eu não vou, como o próprio Moisés, né? Nós vimos lá nesse curso, nós vimos o exemplo de Moisés também. E vários outros. Uma visão errada das pessoas, ou seja, se achar, ser orgulhoso, o orgulho também, às vezes nos leva a querer fugir da chamada de Deus para partilhar sua mensagem, e muitos outros, não é verdade? Olha, eu acho que isto só vem mostrar uma coisa, que nós, enquanto homens, vamos ser sempre assim, não é? É como o Alessandro estava a dizer, se os apóstolos, que eram os apóstolos, que viram os milagres que Jesus fez, não é? Eles próprios tiveram dúvidas, medos, e o Pedro, por exemplo, de ver Jesus a caminhar na água, Jesus para ele ir ter com ele, e ele dá ali uns passitos, e em vez de ficar firme e ver que maravilha, estou a andar na água, de repente fraquejou, e puma, lá foi ele, não é? E teve de ser puxado por dentro do barco, e Jesus disse-lhe, salva frase, não é? Que falta, que aumenta pouca fé. Mas o que eu acho é que nós vamos ser sempre assim, e a Bíblia mostra-nos que o único, vamos chamar, personagem da Bíblia que realmente não teve estes empecilhos foi Jesus Cristo. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos sempre, ou sentimos incapazes, ou com algumas fraquezas, ou com falta de moral, ou com falta de capacidade, ou com falta, seja do que for, para, pronto, fazermos aquilo que Deus quer que façamos, não é? Exatamente. Mas isto, se calhar, é um abre-olhos para percebermos, mas temos de ter atenção se realmente é o que Deus quer para nós, não é? Porque às vezes as pessoas leem isto e dizem, não, então eu vou e não sei o que, não sei quanto. Depois às vezes não é o que Deus realmente quer para nós e as pessoas acabam por dar uma cabeçada e depois põem as culpas em Deus, não é? É sempre, quase sempre o habitual, quando as coisas não funcionam bem, acham que Deus é que é o culpado, que é uma estupidez, não é? Mas pronto, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Então considera a simetria entre a primeira vez que Deus chama Jonas, 2, e a segunda vez depois de Jonas ter fugido e ter sido restaurado. Que pode isto revelar sobre o modo como Deus lida com os nossos fracassos? De que modo isso pode encorajar-nos a erguer-nos e a fazer de novo a vontade de Deus? Nádia, Delma. Desculpa, Paulo, peço desculpa, estava agora a levantar o som. Podes repetir a pergunta? Posso, sim, senhora. Que pode isto revelar sobre o modo como Deus lida com os nossos fracassos? De que modo isso pode encorajar-nos a erguer-nos e a fazer de novo a vontade de Deus? Não sei se tu leste a introdução à pergunta. Se tu percebeste a introdução à pergunta ou não. Percebeste? Sim. Ok. Sim. Ok. De que forma, principalmente essa parte, de que forma que Deus lida com a nossa frustração? Eu diria o contrário. Eu acho que Deus não tem problemas nenhum em lidar com a nossa frustração. Nós é que temos problemas em lidar com as nossas frustrações, com as nossas falhas. E o caminho de Deus, eu penso que é sempre o mesmo, o de restauração, de nos levar de volta ao caminho, ao plano original, ao aquilo que Ele idealizou desde o início. E nós acabamos por perceber isso na vida do Jonas, não é? É exatamente isso. E ele saiu da rota, saiu dos planos
de Deus, mas acabou por lá ter que ir parar e continuar a missão. Portanto, a frustração, penso que nós é que temos problemas realmente em ter que lidar com isso tudo, e não propriamente Deus. Deus lida bem com tudo isso. Não, olha, posso fazer aqui uma coisa? O que a pergunta diz é que pode isto revelar sobre o modo como Deus lida com os nossos fracassos. Ou seja, não é que ele se sinta frustrado ou alguma coisa do género. É um bocado como tu dizes. E se calhar uma coisa que pode ilustrar bem isto é pensarmos num pastor que está a levar as ovelhas para o pasto, não é? E o que é que o pastor faz mesmo para aquelas ovelhas que às vezes também não querem ir para o pasto, não sei o quê? Ele continua sempre a tentar indicar-lhes o caminho e a levá-las e a encorajá-las e a fazê-las seguir, não é? Exatamente como Deus faz connosco, não é? Deus tem já algo para nós, que nós não vemos, não é? Mas ele já sabe o que é. E é como um pai, às vezes, por exemplo, eu falo como pai, às vezes eu quero fazer uma surpresa ou tenho alguma coisa para as crias e não quero que elas saibam logo, né? Quero que elas façam o trajeto até alcançar aquilo que eu tenho para elas. E continuo a incentivá-las e levá-las, e apesar às vezes de mulos e de choradeiras e não sei o que, não sei quanto, depois no final elas percebem que afinal o que eu tinha para elas era uma coisa boa, não é? E é o que acontece com a forma como Deus lida connosco. Exato. Queridos, Posso fazer uma pergunta? Sim, Claro. Nádia. Fique à vontade. O que é que vocês acham? Surgiu-me esta dúvida. Vamos imaginar que Jonas, até ao fim, não obedecia à voz de Deus. O que é que vocês acham que Deus ia fazer com Jonas? Sendo que o plano de Deus era a salvação, a redenção para aquela cidade, eu creio que Deus iria continuar a fazer este plano. Não seria com Jonas, seria com outro. Com outro, não é? Também concordo. Sim, mas eu acho que é como tudo. Eu acho que se nós dizemos assim, Deus já sabe o que é que está lá mais à frente, não é? Exato. Quando Deus capacita, ele já sabia que Jonas ia fazê-lo. Exato. Apesar de saber que Jonas ia andar ali, ser comido pelo peixinho, que a gente não sabe se era uma baleia, se era um tubarão, se era um peixe que já está em extinção, mas eu acho que Deus, quando pensa em alguém para alguma coisa, não tem um substituto, é aquela pessoa, porque Deus já percebeu lá à frente que a pessoa vai fazer. Exatamente. Não é? Exato. Ou seja, porque senão Deus não é aquele Deus que sabe tudo. Exatamente. Sim. Desiste de nós. Exato. Sim, Não há outro. Não desiste de nós, ou seja, neste caso não concordo com a minha querida Nádia, apesar de estar sempre Não. Ela está a perguntar. Sim. Eu perguntei. Sim. Ou seja, Então, vamos lá. Que Deus não nos obriga a fazer nada, certo? Certo. Pronto. Quer dizer, é assim, eu acho. Achas muita coisa que isso está em eco. Pois é outra vez é o telemóvel do Alexandre. Não, eu acho que Sim. o que se passa é Deus obriga-nos, entre aspas. Eu também acho que sim. É entre aspas, ele não chega ao pé de nós e diz, não, vais ter que fazer ou levas tal. Não, ele diz, ok, é a Nádia que vai fazer isto. E tu podes andar ali, não, e dás as voltas, é como os filhos, eu volto a dar o exemplo dos filhos, Exatamente. eu quero que os meus filhos façam uma coisa, e eles dizem que não, e coisas, e eu volto a insistir, eu vou até que consigo que eles o façam, não é? Portanto, é uma forma de obrigar sem... Sem obrigar, exatamente. Através da insistência, através de levar-nos pelo Eu também caminho. concordo que Deus não nos obriga, mas leva-nos ao caminho, leva-nos ao caminho que Ele quer, que Ele sabe que é melhor para nós. Que é assim, nosso amigo, peraí, o nosso amigo Alessandro ia dizer qualquer coisa. Força. Ele não obriga, mas quando a gente não está no caminho dele, a gente sofre. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele passou um tempo ruim dentro do bar, passou um tempo ruim dentro do peixe, ou seja, quando a gente, é como eu estava dizendo até hoje no início do PG, quando a gente não segue os caminhos de Deus, a gente sofre mais. É o mesmo jeito, quando eu vou para o médico eu estou com uma doença, o médico diz, olha, o seu remédio é esse aqui. Se eu não tomar o remédio, a doença vai piorar. Se eu tomar, a doença vai ficar boa. Então, eu vejo por esse lado, sabe? Deus, ele não nos obriga, entre aspas, mas quando a gente não faz,
termina sofrendo mais. Ou que foi o que aconteceu com Jonas. Ou seja, se Jonas desistisse, o que é que aconteceu? Ele ia ser engolido pelo peixe e acabou-se. Mas a gente sabe, como Paulo falou, Deus, ele sabe todas as coisas, ele vê logo lá na frente, sabe? Eu vejo por esse lado. Queridos, é assim, é que hoje em dia, até no estudo da palavra, tem se difundido na igreja como um todo, a ideia, uma visão meio que equivocada do livre-arbítrio, tá bem? E era sobre até isso que eu ia comentar, ainda bem que a Nélia trouxe a pergunta, porque eu pude pensar aqui um pouco, até de uma forma mais abrangente, né, no sentido de ver o exemplo de Jonas. Né? O que é que aconteceu assim? Mas espera aí, Deus não deve respeitar o nosso livre-arbítrio, se eu quero ir para ali, deixa eu ir para ali. Mas há uma doutrina antiguíssima, que é fruto do estudo das Escrituras, que é chamada a graça irresistível de Deus. E, de acordo com as Escrituras, nós temos que crer que, quando Deus chama alguém... Assim, pronto, a ideia que eu tinha na minha mente era assim, imagine comigo Jonas chegar no céu e olhar para toda a sua vida e como Deus não desistiu dele. Vocês acham que ele vai reclamar com Deus? Você não respeitou minha decisão? Ou vai dizer, Senhor, obrigado, cai nos seus joelhos e diz, Pai, não desististe de mim, teu amor me acompanhou até o fim, tiveste a minha... Então, percebe, é a mesma coisa que quando as pessoas falam de livre-arbítrio, eu digo, vem cá, se você está na rua e passa por uma ponte, uma pessoa está querendo se jogar, quer cometer suicídio, você vai, não, ela está decidindo, ela está decidindo se matar, eu não posso desrespeitar a sua vontade. É assim que funciona? Ou nós vamos tentar salvar aquela pessoa a todo custo? Conversar, trazer ele à volta. Há policiais que até empurram a pessoa para fora do perigo. Estão percebendo o que eu estou a dizer? Então, é nesse sentido que Deus também age conosco. Ele, quando nos chama para nos restaurar, chama para nos trazer para a luz, chama para nos livrar da morte, chama para nos tirar a condenação. Então, qual é essa de dizer que Deus não pode chamar alguém e essa pessoa e mantê-la nos seus caminhos? Porque por nós, meus queridos, eu falo por mim mesmo, eu falo por outros. Se Deus não tivesse a me segurar a ele, eu já teria me afastado. E é como Charles Spurgeon disse, eu não estou com Cristo porque eu agarro firmemente a ele, mas sim porque ele me agarra firmemente. É o contrário. É ele que nos mantém nos seus caminhos, é ele que nos traz a restauração, como a Delma disse. Então, a história de Jonas é um pouco do que acontece conosco também. Que às vezes nós fugimos, nós às vezes deixamos de lado a nossa responsabilidade, mas o Senhor está sempre a nos chamar de volta, a nos restaurar, a nos trazer um novo começo, a nos renovar como um todo. Eu acho que isso é a manifestação da graça de Deus, que é irresistível. Ou seja, o ser humano, quando tem contato com ela, ele não tem como reclamar com Deus. Ah, você não está a respeitar. Não. Glória a Ele eternamente por sempre demonstrar o seu amor incondicional para comigo, um pecador que não merece, nem Jonas, nem nenhum de nós merecia, mas ele permanece assim porque é fiel. Amém? Concordo com tudo o que tu disseste, mas diz-me uma coisa. Sim. Eu estou para o contra. Diz-me uma coisa. Eu concordo com tudo e graças a Deus que é assim e eu concordo a 1000%. Sim, sim. Mas nós temos os desviados, os que conhecem a palavra e que Deus, com os desviados, Deus também não é irresistível. Sim, mas aí é que tá. Deus se glorifica tanto naqueles que estão nos seus caminhos quanto os que não estão. E qual é? Então, assim, se nós formos pensar, é que tá, nós temos que nos ater às Escrituras. Nós vimos que, lá no curso mesmo, de que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, seu irmão. Deus escolheu Isaac e não escolheu o seu irmão Ismael. Então, na humanidade, vamos dizer que desde Adão todos estavam perdidos. Mas em Cristo, Deus olhou e separou um povo. Vamos pensar que esse povo é Israel. Deus é glorificado em Israel, que foi o povo chamado para ele partilhar sua revelação e revelar-se, mas Deus também é glorificado nas outras nações, porque a sua justiça também é demonstrada, ou seja, na sua condenação por permanecerem no pecado. Então, quando nós somos restaurados, todos podem, entendam bem, essa doutrina é importante entender, todos podem, qualquer povo, qualquer nação, hoje em Cristo pode aceder à salvação. Mas Deus sabe, como Paulo disse, quem são esses. Então, como Deus sabe quem vai vir e quem não vai, ele já sabe quem é o povo dele, já conhece antes da fundação do mundo. E os desviados são aqueles que não acederam, não transformaram-se de acordo com a pregação do Evangelho. Percebe? É mais ou menos isso.
Claro que há muito a se falar e a explicar em vários versículos, mas, numa forma resumida, é mais ou menos isso. Os versículos que me está a vir muito enquanto a Nádia fazia, enquanto tu falavas a primeira vez, era exatamente esse. Ele veio para os seus, e os seus não quiseram. Então, foi para aqueles que o quiseram, e eles foram feitos filhos de Deus. Ou seja, essa graça, essa salvação é para todos. Pois. Igualmente. O mundo de tal maneira, para que, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que pregar a todos, mas Deus, não nós, Deus é que sabe quem vai se arrepender e quem não vai. Então, é como se o próprio Deus já pudesse dizer quem é o seu povo e quem não é. Agora, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, não, esse aqui foi escolhido, esse aqui não foi. Não. Quem faz isso é Deus. Quem sabe é Deus. E aonde quer julgar? Meu querido Lucas agora disse uma coisa muito importante. Deus sabe quem se vai arrepender. Não é? Nós não. Porque é assim, porque é que se vamos tabular os desviados todos pela mesma tabela, não é? Quem somos nós, não é? Para tabular. Porque, eu, por exemplo, também já andei desviado e voltei. Não é? Há muita gente que se desvia e acaba por voltar. E tu disseste agora uma coisa que, se não dissesses, era isso que eu ia dizer. E mais uma vez, meu querido Lucas, meu amigo, está sempre em cima do acontecimento. Mas é verdade, é exatamente isso. Ou seja, mesmo quem está desviado, Deus sabe quem é que vai voltar aos seus caminhos. É mesmo. Espera aí que o meu amigo Alessandro agora quer usar o meu microfone. Complementando aqui o que Paulo está falando, por isso que existe um versículo na Bíblia que diz assim: pregai a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, nós não sabemos quem Deus escolheu. Por isso que ele, quando nos escolheu, ele nos escolheu com o propósito de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, a gente tem que pregar para todo mundo. Agora, quem vai se render aos pés de Cristo, só ele é que sabe. Amém. Isso mesmo. Dona Nádia Lomar. Não, eu tenho, assim, vejam se entendam, eu não tenho dúvidas naquilo que eu sei. Só que eu gosto de pôr o pessoal a pensar e gosto de pensar também. Isso é ótimo. Faz parte. Nádia, eu vou te dizer uma coisa, mas ainda bem que tu estás aí, porque eu já me senti assim um pouco rebelde aqui do grupo. Que era sempre eu a fazer esse papel, percebes? Agora finalmente há o casal que faz esse papel, eu e tu. Pomos aqui as questões e digamos as coisas e não sei o quê. Porque era só eu a fazer isso, não é? É participação. Eu acho que é muito. Nós todos temos anos de evangelho, não é? E mesmo assim, e isso aconteceu agora e o Paulo estava lá, vocês não estavam, mas o Paulo estava lá, em que no Rumos o pastor colocava-nos questões que eu acredito que todos nós sabemos responder, mas não lhe conseguíamos dar uma resposta. Não sei se me entenderam. Nós sabíamos responder, mas não lhe conseguíamos dar uma resposta. E o Paulo estava lá e presenciou. Verdade ou mentira, Paulo? É verdade, é. É verdade, é. É muito interessante. Ele fazia as perguntas, as pessoas sabiam qual era a resposta. Mas íamos respondendo. Não sabíamos responder completamente. Pois, exatamente, íamos respondendo e vocês conhecem o pastor, não é? Pronto, tirando aqui a dona Anita, que não conhece o nosso pastor, mas o resto conhece. E ele faz aquele sorriso dele assim, aquele sorriso típico dele, não é? E nós ficávamos ali e depois ele então, pronto, acabava por nos dar a resposta e às vezes nós pensávamos assim, poxa, andámos aqui nós... Completamente. Não era? Sentimos assim um bocadinho totós. Epá, mesmo. Pronto, é? Faz parte. Podes continuar, Lucas, desculpa. Não, e nós vamos agora para a segunda parte. Agora, um último pensamento. Quem diria que os ninivitas, povo totalmente avesso à vontade de Deus, assim, não, sem nenhum tipo de relação, assim, totalmente desviados, vamos dizer, entre aspas, se converteria como segue a revelação bíblica? É verdade. Ninguém diz, então nós não podemos, Deus sabe que eles iam acontecer isso, por isso que insistiu tanto. E ele insiste em quem ele sabe que vai ter essa atitude. Então nós temos a agradecer a Deus por isso, saber que ele é poderoso e misericordioso para nos surpreender sempre. Então, vamos agora para a segunda parte e vejo-vos no fim da sessão de hoje. Até já.
the northern tribes defeated and dispersed, all eyes turned to the tribe of Judah down south, from which the term Jew is derived. Now, they survived the Assyrian attack and slipped into spiritual complacency, assuming that what had happened up north would never happen to them. So God sent numerous prophets to warn them of the threat of exile. Now, this section of the Old Testament is recorded in 1 and 2 Chronicles, and it's probably the least known and hardest to navigate. There are lots of unfamiliar names and events in this period that can seem confusing. But don't despair. Let's see the big picture by placing the key books and characters onto our storyline. Now, it's helpful to think of this part of the story in 3 main phases. Phase 1, before exile, from the time of King David until around 600 BC. This period included several key prophets such as Jeremiah, Micah, and Obadiah, as well as Habakkuk, Nahum, Zephaniah, Joel, and Isaiah. Then phase 2, the exile itself. Judah was deported up and round to Babylon for 70 years, as shown by this section of our storyline. But as we'll see, in exile, God still spoke through characters like Daniel and Ezekiel. Finally, phase 3. After the exile, God's people returned and rebuilt their homeland. This phase is recorded in books named after key leaders like Nehemiah and Ezra, as well as the book of Esther. And after the exile, we also find prophets like Haggai, Zechariah, and Malachi, who promise that the best is yet to come. So that's the big picture. But now let's look at each phase in a bit more detail. When the Assyrians conquered the northern kingdom, they also besieged Jerusalem down south. Now, siege was a brutal tactic that cut off all supply routes and just waited for the city to starve. The king in Judah at the time was Hezekiah, and he was understandably afraid and considered early surrender. But God raised up the most famous prophet, Isaiah. And Isaiah worked with King Hezekiah to encourage the people not to give in to the psychological warfare of the Assyrians. God somehow would deliver his people. And sure enough, a secret water supply was discovered and piped into the city through a 530-meter tunnel called Hezekiah's Tunnel. And this supply saved the city until the Assyrians succumbed to disease and left. Now, the story was recorded in 2 Chronicles, but the location of the tunnel was then lost. So many people just assumed, well, this was all just made-up fiction. But then in 1838, Hezekiah's tunnel was discovered. And today you can walk through it, as I've done, and see for yourself that the Bible is founded on real history. Archaeologists regularly discover new items and inscriptions that further support the biblical accounts. Many are on display in the British Museum and other sites around the world. The Bible is not fiction or myth, but historically accurate and credible. Now, as we've seen in our daily readings this week, the prophecies of Isaiah also include stunning visions of the future. For example, in Isaiah chapter 11, the prophet sees a harmonious new creation. A wolf lies down with a lamb. A toddler plays with a cobra. Don't try that at home just yet. But then an even more remarkable vision, Isaiah sees all nations reunited under God, signaling the end of warfare and the arrival of a global harvest. They shall beat their swords into ploughs, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. Today, Isaiah's vision is still depicted by a statue
outside the United Nations building in New York. Our world is still longing for the fulfillment of this promise, a truly united nations under one head, Jesus Christ. What a day that will be. Now, last session we noted that different styles of writing in the Bible need to be understood a bit differently. So how should we interpret the Old Testament prophets? Well, firstly, we need to understand the prophets in their original context. In our Bibles, the prophets are arranged according to size, not date. The large prophets like Isaiah and Jeremiah are first, followed by 12 minor prophets. So using a commentary or study Bible, find out when and where they prophesied. And once we place the prophets in their historical context, their message begins to make sense. Now, secondly, understand the prophets as God's mouthpieces. Prophets often introduce their oracles or speeches with a key phrase, "Thus says the Lord." In other words, this is God speaking. So prophets functioned a bit like press secretaries, meeting with the president and then addressing the nation on his behalf. Prophets then weren't fortune tellers, but forth tellers, letting Israel know the now word of God. And to get their points across, the prophets sometimes used a form of street theatre with symbolic actions. As well as Hosea marrying a prostitute, Isaiah walked barefoot and naked to show that Judah would soon be led off in exile. Jeremiah carried an animal yoke, symbolizing coming oppression. And Ezekiel even cooked his food over excrement to show that desperate times lay ahead. So the words and actions of the prophets were designed for maximum impact in order that God's people might heed his warnings. Now finally, understand the prophets in the light of Jesus. Old Testament prophecy contains stunning glimpses of the coming Messiah. Take, for example, Isaiah chapter 9. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah must have put down his pen and thought, what am I writing? How on earth could a child also be mighty God? But at his birth, Jesus is given the name Emmanuel, which means God with us. He fulfills this amazing prophecy. Or take Isaiah chapter 53. It's about the anointed servant of the Lord who is tortured and beaten until he no longer looks human. And Isaiah's prophecy is clear that a divine exchange will take place through his sufferings. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. As Jesus, the Messiah, died on the cross, his hands and feet pierced by 6-inch nails, Isaiah's prophecy was fulfilled. So lots of Old Testament prophecies are fulfilled in ways that far surpassed the prophet's own understanding. Suppose back in the 18th century, someone was given a prophecy, your great-great-great-granddaughter will ride into London in style. Now, they would assume that must mean a horse and carriage. But what if it was actually a Rolls-Royce car or a helicopter? The prophecy would have been fulfilled, but in a way the original hearer could not have dreamt of. In Jesus Christ, Old Testament prophecy is fulfilled, but in ways that far surpassed the prophet's wildest dreams. Now, despite some good kings like Hezekiah and later Josiah, the southern tribes failed to heed the warning of the prophets. So in 597 BC,
the Babylonians conquered Jerusalem. They had replaced the Assyrians as the world's new superpower, and their king, Nebuchadnezzar, was not to be messed with. Now, initially, only the officials and some elite young men were led off into exile in Babylon. And this included Daniel, who remained faithful to God even in a foreign land. In fact, he ended up in a den of lions because he refused to stop praying. But Daniel overcame every challenge he faced in exile. Now, in the New Testament, Christians are referred to also as exiles. We live away from home as citizens of heaven on earth. And as a result, we can end up feeling, well, a bit different and even a bit isolated because we don't share the same values or priorities as friends and colleagues. So the story of Daniel inspires God's people today. We can still succeed while living away from home. Now it's our turn as exiles to live faithful in a foreign culture. Now, soon after the first wave of deportation, Judah rebelled against Babylon and brought more trouble on themselves. This time, Nebuchadnezzar had had enough. His armies smashed down the walls of Jerusalem, burnt down the temple, and led the majority of Judah's inhabitants on a 500-mile journey to Babylon. This was the terror of exile. And the sense of defeat and devastation was later captured in a book called Lamentations, and also in several psalms of lament. The city of David, once the glory of Israel, was now destroyed and God's people humiliated. One psalm captured the mood among the exiles as they sat by a river in Babylon. By the waters of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. If I forget you, O Jerusalem, let my tongue stick to the roof of my mouth. These homesick exiles wept and lamented their terrible loss. Maybe you've experienced a season like this when it's hard to understand the tough things that are happening and you wonder, where's God in it all? The Bible doesn't suppress those questions. Instead, it gives us the resources we need to express our emotions to God even when we're really hurting. Now, the destruction of the temple caused an identity crisis. Where was Israel's God? Had he been defeated by the Babylonians too? So God raised up Ezekiel, who experienced dramatic visions while in exile. He saw a mobile throne leaving the temple in Jerusalem before it was destroyed, and this throne symbolized God's rule, traveling to and fro across the earth. Ezekiel then saw a stunning new temple being built, and out of it a river of life flowed, bringing healing to all the nations. Israel's God was not defeated. He was still on the move and working out his purpose to bring hope to the world. So after 70 years in exile, suddenly the Persians defeated the Babylonians and announced a new foreign policy. The Jewish captives were allowed to go home. So in several waves, the exiles began the long journey home. The first group to return began to rebuild the temple under the leadership of Zerubbabel, a good name for someone called to work with a pile of rubble. Now, the work ground to a halt. And so God raised up the prophets Haggai and Zechariah to encourage them to finish rebuilding the temple. Eventually, the temple was rebuilt and a ceremony dedicated it to God. But after a pregnant pause, nothing happened. There was no return of God's glory like the cloud that filled Solomon's temple, or like in Ezekiel's visions. Instead, this temple was like an empty shell.
Today, only a small section of wall from the original Temple Mount still stands in Jerusalem. It's known as the Western Wall or Wailing Wall and is a place of prayer and lament for Jews to this day. Now, in a later phase, the great leader Nehemiah returned to Jerusalem. He brought fresh resources to fortify the city. Without walls, Jerusalem was vulnerable. Living in it would have felt like sleeping in your house with the front door open. So many of the exiles had actually lived out in the countryside in fear. Nehemiah led an amazing effort to rebuild the walls and put the gates back on to secure the city. Some sections of Nehemiah's walls are still visible today in the old city of Jerusalem. So with the walls rebuilt, Ezra and Nehemiah worked to reform the people according to the laws of Moses. And they also celebrated the Passover for the first time in a long time. So by the end of the Old Testament, God's people are back in the Promised Land, Jerusalem and the temple are rebuilt, and yet so many of the promises and prophecies are unfulfilled. The last prophet was Malachi. He concludes the Old Testament with perhaps the greatest promise of them all. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. Then suddenly the Lord whom you seek will come to his temple. Throughout the Old Testament, God had raised up key characters to fulfill his purpose. Adam and Abraham, Moses and the judges, kings like David. But now, look who's coming. Malachi prophesies that Yahweh himself will come to the temple. God is about to write himself into the story and walk onto the stage of human history. So as the Old Testament closes, it's like Israel is heavily pregnant with promises and sitting in the waiting room. She is carrying the hope of the whole world. Right back in Genesis, God promised that the offspring of a woman would crush the head of the serpent, destroying evil and restoring paradise. The prophet Isaiah heralded the arrival of this boy. For unto us a child is born, unto us a son is given. Then, finally, in Bethlehem, a virgin gave birth to a child. The Messiah has arrived. Amém. Esse final foi fantástico. Nos deixa com aquela vontade de já ir para a próxima sessão, né? Mas só semana que vem. Vai ser Olá, incrível. meus queridos. Isto está a ser fantástico. É hein? verdade. Estamos aqui a passar É verdade. Eu, A gente acaba e ficava aqui a ouvir o resto. É verdade. Eu olho aqui para a Dona Anita e aquele sorriso dela só de estar aqui coitadinha. Agora só se o cabelo da Dona Anita, a gente tem lá aí o coisa para se ver a cara toda. Só o sorriso da Dona Anita de estar a ouvir isto e estar a ver este coisa é maravilhoso. Né? É. Como diz o meu amigo Alessandro, Deus é bom e o diabo não presta. Olha aí, Este agora do Alessandro vai ficar. Ok. É verdade. Amém. Meu querido, queres continuar? Tem a reflexão pessoal, para deixar o pessoal e a leitura diária, não é? Sim. Eu vou compartilhar aqui o manual. Está aqui. Isso. Sair aqui. Exato, aqui. Exato, temos aqui a reflexão pessoal, que em 10 minutinhos nós paramos para pensar um pouco sobre o que diz esse versículo, e à luz de todo o contexto, pessoal, que nós vimos hoje, acho que é de muito impacto que nós vamos ter na nossa vida, porque nos lembramos, né, daquilo que foi
as promessas de um povo que aguardou por tanto tempo o Messias, e como a Delma mesmo citou aqui hoje, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Para todo o povo de Israel que estava aguardando e estava tão ansioso pela chegada, muitos deles o rejeitaram, mas mesmo assim não mudou o fato dele ser o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, Pai para sempre, o príncipe da paz. Temos também a leitura bíblica da semana 5. Leia cuidadosamente cada passagem e depois considere o seguinte: o que, lembrem, o contexto nessa parte é muito importante, o que significa esta passagem no seu contexto, e agora, o que significa esta passagem para a minha vida hoje, também outra reflexão importante. Escreva um versículo-chave ou frase que lhe chamou a atenção. Ore a pedir a Deus que o ajude a viver hoje esta verdade. E temos aí os versículos, Lucas 1, Lucas 4, Lucas 9, Lucas 18, Lucas 23 e Lucas 24. Isso, entrando nos evangelhos, entrando na nova aliança, igreja cristã não, na nova aliança do Novo Testamento, mas também a partilhar com os queridos da nova aliança, igreja cristã. Amém? Amém. Amém. Isto é só Lucas. Lucas tal, Lucas tal, Lucas tal, Lucas tal. Eu chamo ele de Miro, para não confundir. Pois, exatamente. Por isso é que tem que ser Miro. Que assim não há confusões. No meu xará Lucas, médico e evangelista. Exatamente. Vamos ter o nosso sofá e temos o nosso Miro. Né? Exatamente. Falar nisso, a mãe do sofá, a família Ikea não apareceu. Vão pagar já mais uma multa de picanha. A família Ikea foi boa. Delma, não nos estamos a ouvir. Paulo, Agora sim. Minha querida Delma. vais ficar com este nome, Paulo Picanhas. Estás a ver? Olha, eu não me Paulo importo ficar Picanha. com o nome Paulo Picanhas desde que coma a picanha. Agora, se eu não comer a picanha, que é uma chatice. Aí fica o Paulo sem picanha. Não pode ser, não pode ser. Ok, meus queridos. É verdade. Então está aqui a minha querida Alusca e o meu querido Alessandro relembrarem, mas acho que somos todos batizados, não é? Que vai haver batismos na igreja, não só na NAIC Lisboa, mas em todas as NAIC. Acho que as pessoas estão um bocadinho a pensar que é só em Lisboa, não. Os batismos são dia 10 de junho, mas vão ser nas igrejas todas. Está bem? Portanto, se souberem de alguém que esteja no nosso grupo, no nosso PG, que não esteja batizado e que queira fazer batismo pelas águas, falem com a pessoa para se inscrever, que ainda vai a tempo. Está bem? Okay. Amém. Se não for para dia 10 de junho, será para outro dia, com certeza. Deus lá sabe em que dia é que a pessoa o vai aceitar e se vai batizar. Não é? Exato. Como ainda hoje falamos. E pronto, meus queridos, é sempre um prazer ver-vos, ouvir-vos, olhar para as vossas carinhas, não é? Ali a nossa amiga Delma a mexer no queixo e a fazer o que diz lá em cima, que é rir, que eu estive a ler o que está, aqueles pezinhos lá em cima da parede, que é rir, e ela estava a fazer exatamente aquilo. Rir é muito bom, rir é saudável. Agora voltei para o meu habitat natural. O Lucas saiu do escritório e agora pronto. O que é que está ali? Desculpa lá, Delma, não vi isso. Que entretanto fiquei ali maluco com a paisagem do Lucas e não... Espetáculo. Estás a ver? O Lucas acabou o curso, voltou para a praia. O mergulho faz bem, vamos lá. E a nossa Nádia parece que está sempre apaixonada, está ali com a mãozinha no E rosto. estou apaixonada por vocês, muito totalmente bem. apaixonada pelo meu Deus. Amém. Porque Deus deu-me uma família linda, uma família espiritual muito espetacular, e eu amo-vos todos de paixão, e é muito bom ser família. Amém. E é muito bom. É ótimo, não é? Glória a Deus. É ótimo. Olha, meus queridos. Eu amo-vos. Beijinhos, A gente também amo-vos te a ama, todos. Nádia. Amém. E tu... Olha, ali... Espera aí, que a Lúcia está a dizer qualquer coisa. Porque ele está tentando conseguir folga. Se eles forem se batizar, vai ter a festa e todos estão convidados. Meus amigos, a Hélida e o Divan querem ver se batizam, não é? E se ele conseguir folga para se batizar no dia 10 de junho, vamos orar para que aconteça. Eu não acredito. Por causa da folga. É por causa da folga. Se ele conseguir folga, vai haver picanha. Com força. Com força. Portanto, vamos todos orar com muita força para que ele se batize para ver a picanha.
Tá? Ó, É só para a nossa picanha, não tem nada a ver com a salvação dele e da família Ikea. Estou a brincar, vocês sabem que eu estou a brincar. Sim, claro que sim. Olhem, reparem, eu estava a olhar para a fotografia do Lucas Feitosa, a fotografia, não é o vídeo, e de repente ele põe no vídeo ele põe aquele fundo do planeta Terra e do espaço e não sei o quê, e eu estava a olhar para a fotografia há pouco, enquanto ele estava ali a dar uns mergulhos na praia, e pensei assim, este jovem aqui está com ar de super-homem. E de repente olha ali para a coisa e vejo, olha, o super-homem já estava pelo espaço em direção ao mais além, ao planeta Krypton. Né? Olha, meus queridos, o Alessandro vai orar. Amém. Não, o Alessandro vai orar. Vou passar aqui o capacete ao Alessandro para ele poder orar. Amém. Vamos orar. Graças a Ti, Senhor, meu Deus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, por esse tempo ímpar, para que nós passamos em comunhão, para estudarmos a Tua palavra. Graças Te damos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido. Que nós possamos fazer o Teu ídolo, que nós possamos frutificar e, principalmente, Senhor, sermos sal da terra e luz do mundo, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos que aqui participaram e principalmente, Senhor, daqueles que não puderam comparecer. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar na vida de cada um deles, como a gente vai orar aqui pela vida de Hélida e de Divan, Senhor, para que eles possam serem batizados e que o Teu nome seja sempre glorificado na vida deles, Pai. Muito obrigado, abençoa a vida de quem não pôde participar, abençoa a vida dos nossos pastores que têm intercedido por nós, pela vida de cada PG, pela vida de cada membro, de cada ovelha que eles têm, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoa a nossa noite, nos dá uma noite de sono reparador, tranquilizante, que nós possamos amanhã acordar revigorados e fortalecidos, e não deixa, Senhor Deus, que a gente perca nenhuma oportunidade de levar a Tua palavra para quem está aflito, para quem está enfermo, para quem está necessitado, Pai. Ajuda-nos a andar sempre no centro da Tua vontade. É assim que eu te oro, que eu te agradeço, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para todos sempre. Amém. Amém. Jesus é bom e já presta, vamos embora. Amém. Não vai nada embora.